Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios aqui da Capitalisca, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos, e hoje vamos falar sobre a nossa estratégia de médio prazo, o rastreador de tendências. Só não reparem na minha voz que eu estou um pouquinho gripado aqui, acabei ficando meio rouco. Já deixo claro o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal e para quem gostar do vídeo dar um like e compartilhar. Eu lembro que essa estratégia a gente fala aí de operações que costumam durar em média de 3 a 6 meses, podem durar mais ou menos, e é uma das minhas estratégias preferidas aqui na Capitalizo, né? Eu gosto muito dessa estratégia, tem praticamente 50% do meu capital, o capital da minha família, e também a carteira Thiago Prux, que é uma carteira de longo prazo. Eu lembro que são estratégias que desde 2017 elas nunca fecharam nenhum ano negativo. Esperamos que não seja agora em 2023 a primeira vez que isso aconteça, tá? E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, vocês vão ter acesso aos resultados da estratégia, vocês vão ter acesso ao vídeo e aos nossos contatos, qualquer dúvida que vocês tiverem, nós estamos à disposição, né? Eu lembro que nós também compartilhamos, né? Eu compartilho as operações que são feitas em conta real. Claro que a gente passa todas as recomendações, tudo fica no sistema, a gente sofre auditoria disso e as operações que eu faço, os investidores têm acesso, então eles podem ver, né, com dinheiro de verdade ali que a estratégia vem funcionando bem ao longo aí dos últimos anos, tá? Antes, né, pessoal, de falar um pouco sobre a estratégia em si e as ações, eu quero também deixar para vocês esse cupom aqui, o Start 2023, que dá acesso ao nosso assinatura Capitalismo completo com até 40% de desconto. Lembrando que existem as duas estratégias estão aqui na nossa assinatura completa. E o que nós vamos fazer hoje, né? Eu pedi para o pessoal da análise trazer a avaliação gráfica, né, dos ativos que a gente viu na última semana, que são aquelas ações que tinham uma possibilidade boa de subir aí nas próximas semanas no curto prazo. E a gente vai ver o que aconteceu, o que não aconteceu, para vocês entenderem na prática aí como é que a gente faz as análises, né, desses ativos a partir da estratégia do rastreador. Vamos antes dar uma olhadinha aqui no Ibovespa, né, pessoal, que confirmou, né, a tendência de baixa. Ah, Thiago, quer dizer que o Ibovespa vai cair? Não. O gráfico, né, pessoal, eu gosto sempre de comentar, ele não serve para adivinhar o que vai acontecer. Mas graficamente o Ibovespa estava num canal de alta e esse canal de alta foi rompido. Então não tem como falar em alta agora, né? Existe uma probabilidade muito maior do Ibovespa continuar o movimento de queda do que efetivamente se recuperar, mas ele pode se recuperar e depois fazer uma outra formação altista. Mas se nós tivéssemos comprado em Ibovespa, a gente teria zerado na última semana, vamos dizer assim, e aguardaria um melhor momento aí para se posicionar, tá? Eu vou colocar aqui, né, pessoal, lembrando, né, que além dessa questão do gráfico não servir para adivinhar, essa é uma estratégia que a gente utiliza também os fundamentos para selecionar aquelas ações que a gente acha mais interessante. E o gráfico facilita muito, né, a tomada de decisão de compra e de venda, tanto que mesmo quem nunca viu um gráfico aqui percebeu que o Ibovespa estava num canal de alta e ele rompeu recentemente esse canal de alta. É, né? Uma estratégia que é bem simples para seguir também, né, e com 10 minutos por dia, 5 minutos de manhã e 5 minutos à tarde, o investidor consegue tranquilamente seguir as estratégias. Na última semana, então, né, pessoal, nós tivemos baixa do mercado, o Ibovespa caiu um pouco mais aí de 3% na última semana. Isso não significa que todas as ações caíram, algumas caíram mais, inclusive, outras caíram menos, né? E uma delas aqui é a Ferbasa, né? A gente tinha comentado da possibilidade da Ferbasa rompendo a máxima histórica dela aqui, embora ela acabou não rompendo a máxima histórica dela aqui em cima, mas ela continua com acima dessa linha de referência de alta. Então é importante a gente lembrar que mesmo numa tendência de alta, existem dias de baixa. E não tem por que, se eu tiver comprado hoje na Ferbasa pensando no médio prazo, vender a ação, né? Eu só venderia a ação caso ela caísse, viesse aqui, operar abaixo dessa linha de referência, que é o que não está acontecendo. Outra que a gente comentou, né, pessoal, que a gente entende que continua barata, principalmente em termos de fundamento, é a Marco Polo, né? Ah, Thiago, mas ela subiu de dezembro até agora quase 50%. Na nossa avaliação continua barata em termos de fundamentos e graficamente, né, pessoal, ela também continua interessante, porque ela pode romper aqui e ir embora. Na última semana eu até comentei que o pessoal da análise avalia o que aconteceu aqui, né, porque ela bateu nessa resistência dos 13,30 e não conseguiu romper. Teria a possibilidade, inclusive, da gente encerrar a operação,
O pessoal esse aqui é uma das ações que a gente está posicionados, né? O pessoal achou por bem continuar com a ação para essa próxima semana. Então vamos ver se ela retoma a força e rompe aqui, pode ir lá para casa dos R$ 5. E se ela não tiver força para romper esses 13,30, inclusive continua a possibilidade da gente zerar a operação, deu ganho na operação lá e espera uma oportunidade melhor na Marco Polo ou em outra empresa, mas continua interessante graficamente. Aqui, Disney, né, pessoal? Disney também rompeu, aqui é o BDR, mas a gente poderia estar avaliando as estoques também. Rompeu aqui esse canal de baixa que vinha desde março do ano passado, uma baixa aqui de mais de 50%. Ela rompeu aqui, não é errado comprar nessa casa dos 34,50. Ela ameaçou romper aqui e não conseguiu, mas também ela não teve força por enquanto para perder a tendência de alta. Então a tendência ainda continua sendo de alta na Disney. Tá? Hoje ela fechou na sexta praticamente no mesmo preço que a gente teria entrado aqui se tivesse seguido a estratégia do rastreador. E essa aqui é a vantagem do gráfico, né? A gente não precisa ficar apreensivo com o que vai acontecer, ninguém sabe o que vai acontecer, mas o gráfico nos dá esses pontos importantes aqui de referência, né? Outra é a Simpar caiu bem aí na última sexta-feira, né? Mas a gente vai olhar aqui a mesma coisa, ela respeitou bem esse fundo, né? Que era um fundo lá de 2020, respeitou, a ação subiu, ela vem subindo aí em torno de 20% do final do ano passado para cá, continua numa tendência de alta de médio prazo e no curto prazo ela lateralizou. Não preciso me preocupar, não tem por que vender a Simpar agora se eu estou posicionado aí para médio prazo, tá? Outra aqui é o Bitcoin. Aqui eu vou colocar, né, pessoal, ao invés do Bitcoin eu vou colocar o QBTC, que é um dos ETFs, né? A mesma coisa, tá? O Bitcoin não subiu a última semana, maravilha, mas também ele quebrou aqui essa tendência de longo prazo de baixa, a gente está falando de uma baixa aqui de mais de 77%, a compra deu depois do Bitcoin cair 77% e está num canal de alta, a mesma coisa, não tá bom para comprar nesse momento porque está longe aqui da linha inferior do canal, mas não tem por que vender também o Bitcoin aqui nesse momento representado por esse ETF. Quem está posicionado para médio prazo segue posicionado aí também. Eu lembro, né, pessoal, que nesse tipo de estratégia a duração média das operações de perda é de 2 a 3 semanas, pode dar mais ou menos. Os stops médios são na casa de 8% e o máximo que a carteira do rastreador já caiu foi em torno de 14%. Né? Então ela tem um drawdown que a gente chama muito baixo. Lembrando que o que a gente recomenda ao investidor começar com uma determinada quantidade de dinheiro e dividir por 8, que são as 8 operações que, entre aspas, seriam as iniciais, e à medida que a gente vai passando as operações, o investidor vai entrando nelas. Exatamente isso que eu faço, eu só sigo as recomendações que o pessoal passa, e as operações de ganho costumam durar aqui de 3 a 6 meses, pode durar bem mais, como pode durar bem menos, e a nossa taxa de acerto está em torno de 70%. É uma taxa alta, mas vai dar perda, né, pessoal? Eu gosto sempre de comentar a respeito disso. A gente vai ter bons períodos e vai ter períodos que não são tão bons assim na estratégia, né? E a média dos melhores ganhos é em torno de 60% nas operações. Metal leve foi outro ativo que caiu na última semana, mas a mesma coisa, né, pessoal? Se a gente pegar aqui essa tendência da metal leve desde setembro do ano passado, quantas vezes a metal leve teve baixa aqui? Teve baixa na última semana, teve baixa aqui em janeiro, teve baixa em dezembro, teve baixa aqui em dezembro do ano passado ela chegou a cair mais de 15%, aqui em novembro ela chegou a cair mais de 8%. E olha a segurança do gráfico, porque aqui em dezembro a gente sabia que ela já estava formando um canal de alta, né? Então não tem por que se preocupar com a metal leve. Foi até bom ter caído a última semana para a gente mostrar graficamente que não existe razão para se preocupar seguindo uma estratégia assim, né? Porque se ela romper, o gráfico romper aqui para baixo, daí se cai fora da metal leve. Caso contrário, se continua posicionados, tá? A mesma coisa aqui, BB Seguridade. Nós tivemos uma queda maior do BB Seguridade na sexta, acho que foi o Santander que reduziu a recomendação de BB Seguridade. Isso acontece, né, da mesma forma que pode dar uma recomendação positiva, as ações subirem ou caírem, mas foi um dia, né? A tendência de médio prazo, até quase médio e longo prazo de BB Seguridade continua de alta. É ruim para comprar agora porque está longe da linha inferior aqui. Aqui era um bom momento de comprar BB Seguridade, em dezembro ali do ano passado. Tem por que vender BB Seguridade agora? Não. O que vai acontecer, pessoal? Ninguém sabe. Pode ela continuar caindo na semana que vem e romper aqui e aí sim acionar a venda, ou então continuar o movimento de alta dela
e se continuar posicionado em BB Seguridade. Outra que eu mostrei aqui que podia ficar boa para compra é a IOSP. Ela continua interessante, né? Porque ela respeitou esse fundo aqui na casa dos R$10, que é um fundo que vem sendo respeitado desde a crise de 2020 também, e ela tá bastante parecida com a Marco Polo, né? Ela pode fazer aquele movimento que a Marco Polo fez também de dar uma estilingada para cima. E ela ainda não rompeu aqui, vocês estão vendo? Na semana passada eu fiz exatamente isso. Ó, se romper aqui a gente compra. Rompeu, não rompeu. Se compraria IOSP, não se compraria. Eu gosto de comentar isso porque tem gente que diz assim, mas na semana passada tu falou que ia subir. Ninguém tá falando que vai subir ou que cair, né? A gente tá vendo aquelas que têm a melhor possibilidade. E poderia ter dado compra e a operação não ter dado certo, da mesma forma que a gente poderia ter comprado e a operação ter dado certo. Isso aí não tem como a gente saber. Agora, aqui no rompimento é um bom ponto de compra da IOSP, né? Porque tem a possibilidade da ação dar uma estilingada se ela romper aqui essa tendência de baixa. Ela fez o rompimento, não, então não teria dado operação na IOSP, tá? Nós temos aqui Banco Inter. Banco Inter é uma ação que vem caindo muito forte também. E foi comentado, né, que teria possibilidade de o Banco Inter, respeitando aqui o canal, né, dar 2 dias de alta, confirmar a compra. O que aconteceu? Nem deu alta na última semana. Caiu na quarta, caiu na quinta, caiu na sexta. Ou seja, quem tinha Banco Inter, o ideal por essa estratégia que era encerrar a operação. Ninguém está dizendo que vai subir ou cair, mas perdeu a tendência de alta. E aí a gente aguarda o melhor momento para se posicionar em outra ação, ou mesmo no Banco Inter, né, que teria dado compra aqui em dezembro e teria dado venda agora na última semana. Então não confirmou aquela expectativa positiva que teria da recuperação ali do Banco Inter graficamente, né? E a gente também falou da VEG. A VEG continua nesse movimento mais lateralizado, mas continua interessante. Ela continua respeitando aqui esse movimento de longo prazo, médio e longo prazo já, para essa estratégia a longo prazo, porque isso aqui é desde junho do ano passado. A VEG já está com uma alta aqui de 70%, mas ela pode ir embora, pessoal. Se ela romper essa região aqui dos 39, 40, que é perto das máximas históricas da VEG, ela pode ir embora e continua nesse canal aqui de longo prazo de alta, mesmo que nos últimos meses ela esteja lateralizada. E não é uma compra ruim nesse momento aqui na VEG, nesse patamar aqui dos 39, 40 reais, porque ela perdendo aqui essa linha, né, se encerra a operação. Então, o que a gente viu? A maioria das ações, mesmo não tendo subido, continuam interessantes para a gente continuar posicionado. A IOSP não confirmou a compra, né? Então a gente continua de olho na IOSP. O Banco Inter foi a que ficou mais feia graficamente, né? E o resto ali continua bastante interessante, né? O Banco Inter teria dado a venda aqui no caso e não teria confirmado ali uma possibilidade de uma nova compra. Então essa é a grande vantagem, como eu falei, do gráfico, pessoal. Com uma ferramenta bem simples, a gente já consegue acompanhar esse movimento de preços e aí tira toda aquela questão psicológica de médio e curto prazos. Vai estar crise, o mundo vai terminar, o que vai acontecer, não importa. O que importa é ficar de olho ali no gráfico, tá certo, pessoal? Não esqueçam de aproveitar a nossa promoção. Como eu falei, os nossos contatos estão aqui na descrição, o e-mail contato@capitalismo.com.br, quem preferir pode nos chamar no WhatsApp, é só mandar um áudio ou uma mensagem que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Um grande abraço e ótimos investimentos, até mais!